A gente está vivendo uma época geológica que a gente chama de plasticeno, né, que a gente viu que tem... O plástico faz parte até da nossa geologia já, né, onde você vai plásticos incorporados nas rochas. Então, eles falam que é uma prova irrefutável da existência da humanidade no planeta Terra. Todos os ecossistemas estão contaminados com esse material tóxico, que é o plástico, e que é um problema ambiental que eu considero quase insolúvel, infelizmente, né? Ele é gigante, crescente e duradouro, né? A gente produz, hoje no mundo, se produz 400 milhões de toneladas de plástico por ano, e isso é muito recente, né? Isso é dos últimos 60 anos, né? Então, em 1950 se produzia 2 milhões de toneladas, hoje é 400 milhões de toneladas. Então, é um crescimento exponencial que esse produto tóxico teve nas nossas vidas. Quem é mais velho lembra de como a gente não era tão dependente desse material antigamente. A gente sabe que a reciclagem é enganosa, né, que foi um tipo de negacionismo, né, comparado com o negacionismo climático, com o negacionismo do tabaco. A reciclagem do plástico, ela se encaixa na mesma, vamos dizer, categoria. A gente sabe que a reciclagem do plástico é ineficiente, muitos tipos não são reciclados, né? Geram produtos que hoje a gente sabe que são mais tóxicos até, porque você está misturando substâncias tóxicas que você não sabe quais são e gera um produto que você não sabe qual é, né? E de tudo que foi produzido de plástico no mundo, até só 10% é reciclado, o resto é na natureza. Pra vocês verem o tamanho do problema, né, que a gente tem. Então, eles estimam que 6 gigatoneladas de plástico estão no meio ambiente, e a gente, então, já está exposto em larga escala a esse material. Esse material, então, ele vem do petróleo, ele é da indústria fóssil, né? Então, ele é responsável por 4% das emissões do gás de efeito estufa no mundo, né? E a gente tem essas substâncias que são grandes geradoras, né? Vamos falar da Coca-Cola, o primeiro lugar da geradora de plástico é a Coca-Cola. O Brasil é um grande gerador de plástico, quarto gerador de plástico do mundo, né? E eles estimam que se colocassem todas as garrafas de Coca-Cola que ela faz, dava para ir e voltar na Lua até 3 vezes, né? Então, é um absurdo, né? Você ter um produto que você usa 5 minutos e joga fora, né? Fora que a Coca-Cola é um lixo alimentar, né? Então, assim, a gente não entende como é que a gente acabou, eu não entendo, pelo menos, tenho muita dificuldade de entender como é que a gente chegou nesse ponto, né? De ter que tomar um líquido que é... Oi? Isso, enfim. E no Brasil, né, se no mundo 10%, no Brasil é 1% do plástico é reciclado, né? Que eu falo que até a palavra reciclado é errada. Na verdade, é uma subciclagem e uma downciclagem, porque é diferente do vidro. Vidro vira vidro, que vira vidro, que vira vidro. O plástico ele vai se tornando cada vez mais uma substância, um material, né, de pior qualidade, até que você não tem mais o que fazer com ele. Tipo, vaso de planta, saco de lixo, essas coisas não são mais recicláveis, elas vão voltar para a natureza. Então, eu digo, ele começou jogando CO2, vai terminar jogando CO2, que ele vai ser uma hora incinerado ou vai estar no lixão. A indústria, ela é pouco lobista, ela é muito lobista e pouco interessada nos danos do meio ambiente, né? Eu tive agora em Busan, né? Isso ficou muito claro, né? Os países do petróleo estão se lixando para tudo isso que está acontecendo, eles querem garantir a produção, né? E por acaso, eu caí na revista dos plásticos, toda semana eu gosto de mostrar isso, porque eles realmente gostam de enganar o consumidor, né? Então, por exemplo, como que as embalagens são a porta de entrada para a imagem sustentável dos produtos de beleza. As pessoas realmente se enganam, né, comprando esses produtos de beleza numa embalagem de plástico bonita, com uma florzinha, escrito eco, não sei das quantas, tendo que tudo isso é pensado para enganar as pessoas, né? Não há economia circular que tire o filme de polietileno do papel higiênico. Quer dizer, a gente precisa ter o plástico em volta do papel higiênico, poderia ser um papelão, né? Não poderia vir o papel higiênico numa caixa de papelão e a gente não ter que ter plástico, enfim. Tudo isso é muito pensado por eles, né, para continuar, que esse consumo de plástico continue, né? E aí, a reciclagem do plástico é uma mentira, né, mais uma mentira da indústria fóssil. A Califórnia já está processando a ExxonMobil por causa disso, porque eles mentiram durante muitos anos sobre a reciclagem, fazem com que as pessoas continuem consumindo e pondo ali para reciclar, achar que está tudo certo, né? A maioria das pessoas não se importa, continua consumindo garrafinha, continua comprando coisas com plástico e acham que se colocar ali na reciclagem, quando fazem isso, tá tudo certo. Na verdade, isso é mais uma mentira. A gente tem países que estão vivendo muito, tendo muitas consequências do que eles chamam de waste colonialism, que nos países do primeiro mundo eles pegam esses contêineres cheios de plástico e mandam para a Indonésia, para a Malásia, porque dizem que lá vai ser reciclado. Na verdade, isso não é reciclado, isso é queimado a céu aberto, com inúmeros problemas à saúde dessa população que trabalha com isso, né? E novos estudos, então, estão mostrando realmente, né, que quando você recicla, você não sabe o que está fazendo, né? Você está reciclando coisas, por exemplo, que tinham tóxicos dentro dela, vou reciclar uma garrafa de gasolina junto com não sei o quê, você está gerando uma coisa que você não sabe o que é, né? Tá?
E a gente tem realmente muita... eu não sei se vocês lembram, eu sempre gosto de mostrar isso aqui para ver como a indústria realmente ela é falsa, né? E ela realmente quer garantir a sua parte. Em 2019, quando se começou, não sei se vocês lembram, começou a história da proibição do canudinho, né? E levou aquela confusão, tal, aquela discussão. E o Roriz, que era o presidente da Fiesp e o presidente da Biplast, disse que plástico era hidrogênio e carbono. O estente usado é tudo feito de plástico, isso não faz mal nenhum ao ser humano. E o pior que ele disse, que foi publicado na Folha de São Paulo, na Folha de São Paulo, no meu entender, que ele disse isso. Às vezes o cara pega o negócio do canudinho, tem uma baleia lá, põe um canudinho na boca dela e fala que ela né, que está cheia de plástico. O material é reciclável, o canudinho é a coisa mais fácil de reciclar. Veja. Então, a gente conseguiu escrever uma carta, eu e meu aluno escrever uma carta dizendo que isso, né, que no plástico não era só hidrogênio e carbono, de milhões de substâncias tóxicas dentro do plástico. Isso, a Folha deu, na época, espaço para a gente responder. E a gente, então, está rodeado disso, né? Uma das coisas que eles mais acham hoje no meio ambiente é pó de pneu, né? Que é uma borracha plástica e solta muito, muito microplástico. A nossa roupa é toda sintética, é toda plástica, né? Hoje em dia é difícil a gente conseguir até comprar uma roupa de algodão ou de linho, então o preço é muito caro. E uma lavagem de 6 quilos desse tecido, aquela blusinha de plush que todo mundo acha fofa, né? A maior liberadora de microfibra que possa existir. A lavagem de 6 quilos de tecido sintético libera 700 mil fibras. As tintas, né? A tinta de você pintar sua casa tem material polimérico, que é volátil até, que é pior. E nas embalagens plásticas de alimento tem 4.000 substâncias químicas usadas atualmente, que a gente nem conhece direito, a indústria não diz qual é, e a gente sabe que 1.500 delas são cancerígenas ou são disruptoras endócrinas, né? Então, isso aqui é uma coisa crescente na literatura, agora em Busan, por exemplo, eu tinha vários seminários sobre esse assunto, dos químicos que estão dentro dos plásticos, que a indústria não diz qual é, a indústria não quer fazer regulação disso, o Brasil fez muito feio, inclusive, em Busan, porque foi obrigado pelo ministro da Indústria e Comércio a retirar essa coisa do tratado, a não aderir no tratado, de dizer que tinha que regulamentar as substâncias que estão dentro do plástico, as substâncias que estão no plástico reciclável, etc. Né? E todas essas substâncias a gente sabe que muitas delas são conhecidamente, a mais conhecida que vocês devem ter ouvido falar, o bisfenol, né? A família do bisfenol, que são cancerígenas e disruptoras endócrinas. E muita atenção tem que ser tomada, recomendo aí para quem tiver criança, neto, etc., com os brinquedos de plástico. Né? Criança põe tudo na boca e está, né, levando não só microplástico para dentro do organismo, como todos esses químicos que a gente não sabe nem quais são. Né, e aí já tem muitos estudos, né, então são todos como essas substâncias que estão, os microplásticos podem afetar a nossa saúde. Já tem muito estudo em animal, estudo em cultura celular, mostrando alterações tanto desses metais, tanto do microplástico, quanto das substâncias que eles liberam, né, que são essas substâncias chamadas aditivos, ou retardantes de chama, que podem causar repercussões no corpo. Né? A gente tem estudado o microplástico no ar, né, aqui por conta do laboratório que eu trabalho. A gente se interessou em entender como é que é o microplástico no ar, e o microplástico ele chega no ar através de evaporação da água, através de ressurreição de solo, né, através de tudo isso. Então, o microplástico tem um ciclo na natureza, né, que ele está na água, que vai para o mar, que evapora, que cai no solo, que cai na água, e a gente começou a tentar entender se tinha em São Paulo. A gente já imaginava que tinha, porque em todos os lugares do mundo, da natureza, mesmo na Antártida, nos planaltos tibetanos, onde você for, você vai achar microplástico, né? No solo, em todos os solos, em todas as águas, dentro dos animais, etc. É um contaminante muito, muito presente, né? A gente fez um estudo aqui na Faculdade de Medicina, que já foi publicado pelo Luiz Amato, há alguns anos, e a gente colocou dois amostradores, no 5º andar da faculdade, ao céu aberto, e um aqui que era o meu escritório, onde eu trabalhava. E a gente analisou todas as fibras que foram encontradas lá dentro, e aqui, né, um detalhe de como a gente vê as fibras que estão presentes no ar, né, você vê que são fibras coloridas, né, podem ser partículas também, de todas as cores, todos os tamanhos, né, essa é vermelha, essa é azul, essa é amarela, essa é mais transparente, e onde tem mais fibra dentro dos escritórios, dentro de casa, indoor, né? Indoor você tem muito mais material plástico, justamente por não ter ventilação e ter, né, nos nossos ambientes são todos cheios de plástico, né? E a fibra que mais a gente achou foi poliéster mesmo, dentro dos ambientes. A gente achou dentro do pulmão, né? Se a gente está no ar, a gente está inalando, isso está dentro do pulmão, então a gente estudou casos de pessoas que faleceram, isso aqui é um pulmão,
e a gente conseguiu achar partículas menores, bem pequenas de plástico, dentro dos pulmões de 13 moradores dos 20 que a gente estudou, mostrando que essa partícula que está no ar, ela é inalada e a gente chega nos nossos pulmões. Assim como depois, então, foram mostrados, né, isso aqui são partículas de 3 micras, muito pequenas, né, que estavam presentes, a maioria delas era polipropileno, que é o segundo plástico mais produzido em todas as embalagens, né, tinha PVC, poliamida, que é de roupa, polietileno, fibra de algodão também, chega dentro do pulmão, tá? E a gente, então, está inalando todos esses tipos de, não só o microplástico, mas tudo que carrega dentro dele. Os contaminantes que ele absorve, os aditivos, ele é um bom carreador de bactérias, né, o microplástico, e isso tudo vai causar uma série de, não vou entrar em detalhes aqui com vocês, pode causar uma série de efeitos biológicos no nosso pulmão, tá? Depois disso, as pessoas começaram a achar em vários órgãos, pulmão, na placenta, no sangue, né? O sangue é uma das coisas que mais me deixa preocupada, né? Você tem uma partícula circulando, né? Uma partícula inerte, que não consegue ser absorvida, que é irregular dentro do sangue. Dentro dos fígados, saiu um grande estudo esse ano, mostrando que pessoas que têm placa de plástico nas placas de aterosclerose das artérias carótidas têm 4 vezes mais chance de morrer, num período de 30 meses, de morrer, de ter infarto, de ter um AVC, nos 30 meses de seguimento após esse achado, mostrando talvez o plástico seja um desestabilizador dessa placa aterosclerótica, fazendo ter tromboses e inflamação. A gente, agora, esse ano, publicou um trabalho que foi o primeiro a encontrar microplástico no cérebro, né? A gente encontrou microplásticos no bulbo olfatório, que é essa região aqui que fica bem na base do crânio, e é por onde as terminações nervosas presentes no nariz se conectam com o cérebro. Então, a gente acha que de onde viria esse microplástico estar no cérebro, né? A gente acha que uma das rotas possíveis é através dessas pequenas células que passam, né, dos filetes nervosos que passam do nariz para o cérebro, através desse órgão bulbo olfatório, que é o primeiro sensor que a gente tem dos odores, e que depois transmite para o córtex para fazer vamos dizer, a interação emocional, de reconhecimento, etc. E isso mostra, né, quanto que nós estamos, eu acho que esse estudo mostra quanto que nós estamos expostos de verdade, né, de verdade nós estamos expostos ao meio ambiente, quer dizer, o meio ambiente realmente consegue nos afetar, né, de várias maneiras, inclusive no nosso cérebro, tá? Isso aqui eu não vou entrar em coisas com vocês, eu não vou entrar em... E eu gostaria de lembrar, vou ser bem breve, que o plástico é combustível fóssil, né? Então, toda a cadeia, né, a gente está aqui falando de microplástico, do plástico que se degrada, mas a gente tem que lembrar que toda a cadeia é tóxica, causa mal para a saúde, emite gás de efeito estufa. Desde você extrair, você trabalhar, né, você fazer a manufatura daquele material, você, né, transportar, você usar, as pessoas que estão manipulando isso, né, as pessoas que estão trabalhando nas cooperativas, os catadores que estão tendo grande contato com esse material. Então, ele tem uma cadeia que ele é bastante tóxica, bastante emissora de gás de efeito estufa, e é isso que se tentou discutir no tratado, né, então está tendo essa discussão desse tratado global do plástico, onde os países que eles chamam de alta ambição querem que se diminua a produção de plásticos não essenciais, que você diminua a produção de plásticos não essenciais e que isso regule as substâncias adicionadas ao plástico. Infelizmente, assim como na COP do clima, os países da indústria fóssil bloquearam esse acordo, né, eles atrasaram, se negaram, por exemplo, eles se negam a falar em produção, eles se negam a falar em saúde, e não se chegou a um acordo, infelizmente, para uma situação que a gente está né, literalmente sufocando por conta deste material, né? E aqui, então, né, aqui nesse texto tem exemplos, né, de como você tem que tirar florestas para extrair petróleo, como o refinamento do plástico emite gás de efeito estufa, como os aterros sanitários, para onde são enviados os aterros, são responsáveis por mais de 15% das emissões de metano, como, né, a questão do oceano, que é gravíssima, né, de ter populações afetadas com isso, a cadeia alimentar inteira afetada, as aves marinhas, né, e a poluição plástica afetando essas comunidades vulneráveis. Então, por exemplo, na África, mesmo na Indonésia, que tem grandes lixões, que recebem os lixos dos países em desenvolvimento, são comunidades tão suscetíveis a um grande número de doenças por conta desse material. Tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha que falar. Acho que tem muita coisa para discutir. Estou aberta para questões. Era isso, né? Se tiver alguma outra dúvida, também vou parar de compartilhar para a gente poder conversar.
Tem gente que fala assim, mas é melhor gastar água para lavar um copo. Gente, né? A pessoa... é uma coisa que você fala assim, não, é mais fácil lá no Oriente Médio extrair petróleo do que lavar um copo. Então, tem como consumidor, a gente tem nosso papel a fazer, né? Sem dúvida. Mas lembrar que a indústria que tem o poder de mudar isso, né? Tecnologia, tem coisas que a gente não tem opção. Alguém já tentou, né? Por exemplo, eu sou super xiita, na minha casa, assim, né? Eu sou xiita mesmo, cada vez mais. Depois que eu voltei de busão, é pior ainda. Mas você consegue comprar leite sem ser na garrafa de plástico? Não, consegue. Eu ainda, sei lá, a gente tem capacidade econômica de ir lá comprar um pouco mais caro a granel, mas e quem não tem, né? E quem não tem acesso a isso? Então, né, e essa coisa da embalagem na comida é gravíssima, né? Porque tem estudos mostrando que passa da comida para o alimento, e tem as crianças que estão em desenvolvimento, né? Então, isso é realmente gravíssimo mesmo, né? Eu vejo que as pessoas não estão nem aí, todo mundo está com essa garrafinha de água e está achando tudo certo. Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que se passa na cabeça das pessoas. Essa história do plástico, do bioplástico, do plástico degradável, que é outro engodo da indústria para confundir as pessoas. Então, a primeira coisa é o tal do plástico verde da Braskem. Vocês já ouviram falar? No supermercado tem o plástico verde. O que é o plástico verde? Ele é um plástico normal, ele é o mesmo polímero, né? O mesmo monômero que vai se juntando. Então, ele é um plástico. A única diferença dele é que ele é de uma fonte renovável, que é a cana-de-açúcar, no caso do plástico verde da Braskem. Então, em vez de pegar do petróleo, eles pegam da cana, mas ele não é biodegradável, não é reciclado, nada disso, tá? Então, ele é plástico. Ele é a única coisa que ele não vem do petróleo, ele vem de uma outra substância, mas ele é um plástico. A outra coisa é que eles começaram a fazer atrás das sacolinhas oxibiodegradáveis. Não sei se vocês... e depois isso acho que até foi proibido. Acho que não sei se tem ainda, ou se ainda está circulando, mas parece que foi proibido. Por quê? Plástico são polímeros, né? Então, é uma molécula que você vai juntando e vai fazendo uma grande molécula que vai dar o plástico. O plástico oxibiodegradável é um plástico que eles punham umas cadeias assim de substâncias no meio que se oxidavam e quebravam. Então, na verdade, ele só acelerava a virar microplástico, tá? Então, é horrível para o meio ambiente porque aquilo se degrada em microplástico o resto da vida. E existem os plásticos que eles falam biodegradáveis mas são biodegradáveis em condições muito distintas. Então, tem plásticos que precisam de temperatura altíssima, tem plásticos que precisam de condição anaeróbica, tem plásticos que precisam, sei lá o quê. Então, são coisas que, se você jogar na natureza, vão ficar dezenas de anos até elas se decompor, tá? Então, até que em Busan, eles estavam propondo tirar esses nomes todos de bioplástico, de plástico não sei o quê, porque isso era mais uma maneira da indústria enganar as pessoas. Então, até hoje, não se descobriu um plástico que seja biodegradável, em condições ambientais, tá? O que a gente tem? Aquelas sacolas de amido, né? Sacolas de mandioca, mas aí não é plástico, né? Isso não é plástico, ela tem uma estrutura parecida, mas ela não é quimicamente um plástico, é um amido, sei lá como é que é aquilo, essas sim são compostáveis, né? Se degradam no ambiente. Então, a princípio, assim, não existe plástico biodegradável, tá? Isso é tudo mentira. Os estudos, muita gente pegou, tem muito trabalho de muita gente que pegou esses plásticos, foi testar, ver se era biodegradável, não consegue biodegradar em condições que não seja, sei lá, aumentar a temperatura a 1000 graus, coisa que nunca vai acontecer numa compostagem ou num aterro sanitário, etc. Sacolinha plástica no mercado já não tem, ou você tem que comprar. Já tem muitos lugares que não... Né? Na Holanda faz 20 anos que, por exemplo, quando eu morei lá, já não tinha sacolinha plástica, você tinha que levar a sua. E hoje já não dão mais mesmo sacola plástica, isso já tem. Na França, por exemplo, onde eu estive agora, não existe mais assim, 90% dos... Eu não vi comida servida em isopor em lugar nenhum, nem na Coreia,
que é um lugar com muito plástico, né? Por exemplo, todos os restaurantes dão água, tem copo, né? Você não precisa comprar a garrafinha, você senta na mesa, põe uma garrafa de água. Aqui também tem, né? Só que você tem que pedir, às vezes o cara olha feio para você, né? Mas assim, é uma prática que eu tenho para mim. Eu chego e falo, eu quero um copo de água da casa. Você tem que comprar água, né? Esse tipo de coisa. Então, mas, em geral, as sociedades todas estão inundadas de plástico. Você vai no supermercado, você não consegue comprar nada que não esteja no plástico. Isso é em qualquer lugar do mundo, eu acho. E programas de... Tem coisas da sociedade civil, de, né, movimentos de você tentar diminuir o plástico, de tentar... tem algumas ONGs fazendo... Por exemplo, eu fui num trabalho, eu vi uma palestra de uma moça da Indonésia, que diz que nas comunidades da Indonésia ela está trabalhando com fralda descartável, né? Que é um problema gigante também, né? Fralda descartável. E aí elas estavam ensinando as mulheres a fazer fralda de pano, né? Para tentar não... Porque elas jogavam a fralda descartável no rio. Então, tentando ensinar as mulheres a costurar e a vender fraldas de pano para não... Né, essas iniciativas pontuais, assim, mas e todas lideradas por ONGs ou sociedade civil, né? A ONG holandesa, com quem eu, né, tenho contato, eles que conseguiram fazer com que se tirasse os microbeads na Europa, não pode mais, né? Aquelas maquiagens com microbead, né? Que eles usavam como desfoliante, não sei das quantas, tal. Hoje não tem uma lei na Comunidade Europeia que já não pode mais. Isso saiu de movimentos de sociedade civil, liderados por ONG, né? O Greenpeace está trabalhando forte nisso também, é uma ONG muito atuante com essa história da reciclagem do plástico. E é isso, mas você vê que os mais... Tinha muito lobista, né? Os lobistas dominam realmente esses lugares. Você tem 2 tipos de microplástico. O microplástico que ele é feito intencionalmente... Esse da maquiagem, por exemplo, ele já é feito pequeno para poder usar, e tem algumas outras usos industriais onde é feito microplástico. E o secundário, o ambiental, né, que é isso. Então, todo mundo, você usou muito bem o vaso que fica na varanda há 3 anos, quando você vê, ele está, né, esfarelado, soltando pó mesmo. Isso é microplástico. É isso que acontece. O plástico na natureza ele vai sofrer as intempéries de luz, de calor, né, de água, né, se ele caiu no mar, e ele vai começar a se fragmentar, né? Vai se começar a se fragmentar, e isso vira um microplástico. Esse é o fim do microplástico, né? E aí, e para isso sumir da natureza, esse microplástico demora 500 anos. O celofane é um compostável. Ele não tem, acho que toda, vamos dizer, a maleabilidade, né? Ele talvez não preserve tão bem a umidade como o plástico preserva, mas ele é uma alternativa que para muitas coisas funcionaria sim, o celofane, tá? E ele é compostável, é celulose, ele vem da celulose. Em relação ao incinerador, eu não conheço, né, as tecnologias tal, mas é uma coisa que muitos países começaram a ter incinerador e então, assim, o que acontece com esse incinerador? Você joga tudo lá, plástico, e libera gases tóxicos, mais comum é a dioxina, né? E CO2, lógico, você está queimando, você está jogando CO2 na atmosfera e você fica com aquela borra tóxica, né? Você não vai se livrar do problema, você fica com uma borra tóxica que eu não sei o que se faz com aquilo, né? O problema do incinerador, em São Paulo estão previstos já 5 incineradores comprados de tecnologia japonesa. Aquela história de São Mateus, não sei se vocês acompanharam, era para fazer isso, né? Chamam ecoparque, entre aspas, né? Mas é um incinerador. Qual que é o problema daquilo? Aquilo tem que ser alimentado sem parar. Então, o que eles estavam falando é que vai acabar a coleta seletiva. Você põe tudo no mesmo saco e manda queimar. Então, isso do ponto de vista educacional, né? De você então tudo bem, tanto faz, eu vou consumir, vou jogar lá, vai queimar. E isso precisa de material. Então, é o contrário do que a gente tem que pensar em compostar, né? Em diminuir material, né? Compostar, diminuir o consumo, aumentar a reciclagem, né? E o incinerador ele vai ao contrário de tudo isso, ele queima. Eu sei que, por exemplo, me falaram que na Suécia, onde as campanhas de
redução de lixo, são mais eficientes, eles têm que importar lixo, porque senão o incinerador não dá conta. Né? Porque aquilo tem que ser alimentado o tempo todo, é uma fornalha, imagina uma fornalha queimando não sei quantos mil graus, e você tendo que jogar lixo e aquilo jogando CO2 e gás na atmosfera. Eu não sei te dizer, assim, tem muitos estudos mostrando que esses gases fazem mal para a saúde. O que eles dizem que agora eles colocam filtros e não sei o quê, né? Não sou bem a par. Mas é uma técnica muito controversa, está se fechando na Europa muitos dos incineradores, né, a gente aqui teria tanta coisa para fazer, né, antes de queimar lixo, né, acabar com o lixão a céu aberto, estimular a compostagem, fazer mais reciclagem, tem toda a cadeia dos catadores, né, e eles são contra os incineradores, porque justamente vai acabar com o trabalho deles, né, porque vai jogar tudo na mesma tudo no mesmo saco. Várias ONGs que trabalham com educação ambiental, acho que isso não é difícil de achar. Até me passaram um contato de uma, mas eu não estou lembrando não, mas se você procurar, tem várias ONGs que fazem esse trabalho de educação ambiental. E tem, por exemplo, algumas pessoas que são ativistas no Instagram, né? Não sei se vocês conhecem as Verdes Marias, aquelas meninas. Elas são excelentes. São três irmãs, as três, uma Maria Clara, Maria Cláudia, Maria não sei o quê, e elas pregam essas mudanças de hábito, né, que elas chamam de micro-revoluções. Então, em vez de você carregar o seu copinho, não usa a bucha de plástico, faça o seu próprio shampoo, sei lá, essas coisas que a gente consegue dentro de casa mudar. Isso muda alguma coisa? Não muda, né? Não muda, assim, né? Mas é uma questão de você aumentando a escala e quem sabe um dia a gente consegue fazer pressão na indústria para eles, né? Porque tem coisas assim que são tão fáceis de mudar, né, gente? Por exemplo, sei lá, shampoo. Se a gente for comprar, você também está comprando água, não é? Se você for ver assim, aquele negócio de plástico cheio, 80% é água e 10% é sabão, né? Por que você não compra a barra de shampoo sólido? Né? São coisas assim que é tão fácil de mudar e tão coisas que, né, dependem um pouco de a gente mudar nosso hábito, assim, né? Sei lá, não vou sair de casa sem minha sacola, né? Não vou sair de casa sem minha garrafinha de água, né? Eu hoje deixo de comprar muita coisa. No mercado tá no isopor, eu não compro, né? Eu deixo de comprar. De novo, não joguem a culpa só no consumidor, tá? É uma coisa que a indústria quer que a gente faça. Eles são os verdadeiros, assim, do mal. E eles têm a tecnologia tem para mudar, a tecnologia tem. É só questão econômica mesmo. Eles não querem largar o osso do petróleo, né, gente? Então, é lógico que a gente tem que fazer nosso papel, mas, assim, os governos teriam que ser menos, vamos dizer, lascivos, né? Menos abertos, né? Menos submissos a esses grandes lobistas, né? Como são hoje, e tentar regulamentar isso. Né? Eu vejo todo mundo, né? Você vai em qualquer lugar, um monte de gente consumindo um monte de coisa sem parar para pensar, né? Na Coreia, a gente fiquei muito assustada. Era assim, a manga, sabe aquela redinha de isopor? Tinha duas redinhas de isopor. Acho que uma manga era muito cara, assim, era uma coisa meio preciosa, então tinha duas redinhas de isopor e aí um plástico, manga por manga. Cada abobrinha embrulhada, cada pimentão embrulhado no plástico. O consumo de as comidas é assim, a balinha vem de um plástico que vem numa caixa, vem um plástico. Então é assim, e acho que eles têm muito essa coisa no Oriente, né, Flávio, de ter embalagem, de ser bonita, né, de ser. Mas a gente tem que parar de pensar um pouco na embalagem também e pensar no consumo, né? Eu acho que o consumo né, tudo tem plástico, não é? A gente fica pensando na embalagem, mas assim, o tênis que você compra, a roupa que você compra, as coisas que você compra, tudo é plástico. E aí não tem reciclagem, não tem o que fazer, é lixo, lixo, lixo. Então, se a gente não mudar o nosso padrão de consumo absurdamente, assim, absurdamente, não vai ter jeito, né? Nossa colinha, no fim, acho que é o ponto do iceberg do que a gente tem de problema em relação a resíduo, né? Eu comecei a escrever para o Leite da Fazenda. Vocês não fazem reciclagem? Por que não tem de vidro? Por que não sei o que lá? Eu e ela começamos a escrever e os caras nem respondiam. Nunca responderam para a gente.
perguntando por que não podia ter uma alternativa de vidro, né? Aí a gente chegou e entregou na porta do Leite da Fazenda com a Globo. A hora que o cara abriu a porta, foi muito engraçado. Ele ficou branco, assim, puseram para dentro e foi lá. Mas não adiantou. Não adiantou alguma coisa? Nada. Foi só uma mídia, assim. Aí depois o pessoal ficou uma... Ai, vamos fazer. Juntamos, fomos lá no glicério, pegamos um carpador, enchemos de garrafa, fomos levar na Associação dos Laticínios, porque o que eles falam é que não tem regulação da associação, entendeu? Ah, não, a gente não tem regulação para fazer logística reversa disso. Então a gente foi lá na, sei lá o que, do leite, na Associação dos Laticínios, entregou também, e o cara ligou para o catador buscar. Mas não adiantou nada, acho que assim, eu acho que não teve repercussão nenhuma, para falar a verdade, foi só engraçado, assim. Uma vez eu assisti uma moça falando que isso é uma coisa do... Até era uma francesa, eu entendi mais ou menos. O que ela falava, assim, é uma coisa do capitalismo e do individualismo, né? Aquilo saiu, não é mais meu, não tem mais nada a ver com isso, né? Não me pertence mais, né? Eu vou continuar consumindo, mas aquilo, né? Estou me lixando porque está acontecendo. Literalmente estou me lixando porque está acontecendo com aquilo. Se a gente tivesse em cada quarteirão um lixão, né, a gente ia ficar mais preocupado, né, preocupado com o lixo que a gente gera. Mas isso é um pouco culpa, de novo, eu acho que a indústria fomenta isso, né, vai reciclar, separe, vai dar tudo certo, você fez seu papel ambiental e pode continuar consumindo. Né? E é isso que eu acho que a gente tem que mudar essa chavinha do consumo. Outra coisa que eu não sei se todos aqui têm conhecimento é ver o tipo de plástico das coisas que vocês compram, né? Aquele 1 a 7 ali. A maioria deles não tem cadeia de reciclagem, né? Então, aquele 7 que é o pacotinho de biscoito, comida de animal, aquele laminado, aquilo ninguém quer aquilo fica acumulando, né? É um negócio que ninguém sabe o que fazer, e muitas outras coisas não tem cadeia de reciclagem. Isopor. A gente, como depende muito do catador, o catador não quer isopor, o isopor é leve, né? O isopor ocupa espaço. Então, e a reciclagem dele é diferente. Então, assim, é muita sacanagem você colocar uma coisa no mercado que você depois vai virar lixo e você não está nem aí. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, né? Sobre o que você está colocando no meio ambiente.